Súmulas de direito tributário na esfera do STJ. Compensação. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, em débito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado, ou seja, pode ser faculdade do contribuinte tanto receber por compensação, ou seja, quitar outro débito tributário com o crédito advindo da decisão transitada em julgado, ou então entrar na fila do precatório. Muitas vezes as pessoas preferem transacionar, tendo em vista a morosidade de pagamentos precatórios dentro do nosso sistema jurídico administrativo. A regra de imputação de pagamentos estabelecida no Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. Crédito tributário. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensado a qualquer outra providência. Qual seja, se o próprio contribuinte reconhecer o débito, está reconhecido. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Ou seja, o contribuinte declarou, porém não pagou. Então, é claro, a Receita Federal poderá expedir uma certidão que represente que ele não pagou. Declarar não significa que pagou. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade de compra e venda. Nesse caso, quer dizer, o camarada comprou a mercadoria. Quer dizer, quem emitiu a nota é que teve alguma atuação ilícita. Quer dizer, ele não pode responder, desde comprovado que ele agiu com boa fé, ele tem direito aos créditos do ICMS. Denúncia espontânea. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Ou seja, é um caso análogo ao anterior mencionado, que o próprio contribuinte lançou por homologação, não é? Quer dizer, homologa-se quando ele mesmo, por vontade própria, declara a dívida tributária, mas não pagou. Então, quer dizer, como é que ele vai ser beneficiado por uma coisa que ele não pagou? Não há essa hipótese e o STJ sumulou o entendimento. Depósito. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral em dinheiro. Quer dizer, a máxima do direito, quer dizer, é o valor incontroverso. O camarada lá tem a dívida de R$1.000 ou R$100.000, depositou, não é? Então, suspende a exigibilidade. Imposto de renda. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Então, quer dizer, autoexplicativo, né? Se o magistrado se convencer, independente de laudo médico, ele pode deferir para efeito de reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda. A microempresa de representação comercial é isenta de imposto de renda.
Esse aí tem que gravar bem, né? Bem importante. Microempresa, até coloquei de amarela, de representação comercial é isenta de imposto de renda. Vamos lembrar dos representantes comerciais, que são isentos de imposto de renda. A indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda. Também é outra situação assim, para incentivar, não é, os funcionários, no caso de políticas de demissão voluntária, não incidir também o imposto de renda. Aí puxei a caixinha aí do lado. Incide imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Que tem a ver também uma controvérsia, isso seria cabível, não é? Essa legitimidade dos estados e Distrito Federal no tocante aí às ações de restituição de imposto de renda. No entanto, são legítimos. Não incide imposto de renda sobre a indenização de danos morais. Eu até grifei que realmente essa é muito importante, quer dizer, muito provável de cair aí em concursos aos rodos, como se diz, né? Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Constitui acréscimo patrimonial atrair a incidência do imposto de renda em caso de liquidação de entidade de previdência privada a quantia que couber a cada participante por rateio do patrimônio superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas. Ou seja, se aquele contribuinte for receber mais do que depositou, vai ser de imposto de renda. IPTU, o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Ou seja, essa situação também foi muito controversa nos tribunais, porque o locatário é que normalmente paga o IPTU. Então ele se sentiu no direito de questionar aquilo que paga. Porém, foi julgado, agora bem recente, 2018, né, que ele não tem legitimidade para questionar situações aí no âmbito da discussão de taxas do imóvel alugado, bem como para repetir em débito esses tributos, ou seja, para cobrar em dobro aquilo que pagou indevidamente. Muito importante essa súmula. IPTU é defeso, leia-se, proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, mediante decreto não pode atualizar em índice superior ao da correção monetária, mediante decreto. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Então, o lançamento, que é a base, né, da constituição do crédito tributário, se consubstancia como efetivado pela notificação do lançamento no ato do envio do carnê ao seu endereço. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. ICMS. A mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta de ICMS, quando contemplado com esse favor ou similar nacional. O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento de ICM. IOF. Nos depósitos judiciais não incide o imposto IOF. Olha aí, ó. Olha o depósito, que é o dinheiro. Aqui é um depósito, estou colocando aqui uma caixa verde, parece um dinheiro amarrado, e o símbolo da justiça. Então, nos depósitos judiciais não incide o IOF sobre operações financeiras. Uma súmula também para gravar.
eu só voltar no ICMS aqui, que ficou para trás aqui uns pontos. A taxa de melhoramento dos postos não se inclui na base de cálculo do ICMS. A isenção do ICMS relativa a rações balanceadas para animais abrange o concentrado e o suplemento. Quer dizer, para rações e suplementos animais não incide ICMS. Bem como a taxa de melhoramento dos portos. A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto de importação do ICMS, ou seja, a redução do IPI ou do II, imposto de importação, não implica redução do ICMS. Cada caso é um caso. O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. Então, só quando exportar, não está lá no armazém do porto, não dá o direito do exportador ao crédito do ICMS. O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes. O ICMS incide na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio. Tem que incidir, né? Por que não teria essa razão? Fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Quer dizer, nesse caso contempla também simultaneamente a prestação de serviços. Ou seja, quando algum restaurante emite uma nota fiscal, está recolhendo ICMS, inclusive pelo valor total da conta, que abrange a prestação de serviços. Nas operações de cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefonia celular. São súmulas que realmente tem que decorar, que não tem muita lógica não. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Isso aqui é o seguinte: quando a empresa contrata uma cota maior, faz um contrato lá, por exemplo, 160 kVA por mês e consome só 35, dependendo do contrato, ela é obrigada a pagar os 160, porém o ICMS só incide sobre os 35. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. Então, vendeu a prazo, já recolhe o ICMS. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. Pauta fiscal é ilegal. As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. O produto semi-elaborado para fins de incidência de ICMS é aquele que preenche cumulativamente os 3 requisitos do artigo 1º da Lei Complementar número 65/91. Vale a pena dar uma olhada na referida lei. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Descontos, vou repetir, incondicionais nas operações mercantis. Incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Quer dizer, incondicionado é que não é faculdade, é obrigatório. Então vou repetir essa aqui, que vale a pena repetir, até de vermelho. Nos depósitos judiciais não incide o IOF. Nos depósitos judiciais, IOF não incide. IPI. É devida correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição a seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a acreditamento de IPI. Ativo permanente da empresa. ISS.
O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ISS, serviço de gráfica. O fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões e prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. Só o ISS também. O ISS incide sobre o valor do serviço de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Veja bem, ou sobre serviço, incide até sobre medicamento no caso de assistência médica. Quer dizer, o leão realmente tem uma boca larga, não é verdade? Tudo que ele pode, ele vai englobando. Esperamos que essa carga tributária no Brasil, sinceramente, possa cair em breve. Imunidade tributária. O certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Multas. É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata. Então, a empresa concordatária pode ser multada no âmbito fiscal. O leão não perdoa. Princípio da insignificância. Tem um vídeo no canal aí, quem quiser conferir, tá bem detalhado aí esse dispositivo do princípio da insignificância. O arquivamento provisório dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela PGF, ou por ela cobrado, o arquivamento provisório, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais. Tem caído muito em concurso também essa súmula. É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela internet. No caso de a pessoa não cumprir o que foi repactuado, não é? Pelo Diário Oficial ou pela internet. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$500 mil para a opção pelo Refis. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$500 mil para a opção pelo Refis pressupõe a homologação expressa do Comitê Gestor e a constituição de garantia por meio de arrolamento de bens. Esse é muito importante, essa súmula. Quer dizer, uma dívida superior a R$500 mil já foi considerada extraordinária no tocante a seu valor pecuniário, razão pela qual, para que seja aderido ao Refis, tem que ter uma homologação específica do Comitê Gestor, acima de R$500 mil, repetindo, e tem que ser garantido. No caso de não pagar, o fisco poder executar a garantia. Repetição de indébito. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Essa é a máxima do indébito, né? Sempre efetiva no ato do pagamento. Não só na esfera tributária, como também na esfera civil. Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito julgado da sentença, ou seja, a correção monetária da data de pagamento e os juros moratórios a partir da sentença, porque presume-se que quando for prolatada a sentença, o valor já estará atualizado. A taxa de juros de mora incidente na repetição do indébito de tributos estaduais
deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência das taxas Selic em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada a sua acumulação com qualquer outro índice. Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições. A retenção da contribuição para a Seguridade Social, INSS, pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Então, quem está no Simples não tem que ter a retenção do tomador do valor referente à contribuição social. A opção pelo Simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 2000. Não pode, né? A partir de 2000, as empresas dedicadas a atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental optarem pelo Simples. Então, finalizamos aí esse resumo das súmulas de direito tributário do STJ. Bons estudos a todos!